Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para a fanpage Pérolas de Ramatiz, para o canal no YouTube e para o perfil Pérolas de Ramatiz também no Instagram. Meu mais profundo axé, saravá, namastê, sempre às segundas-feiras, um diálogo com vocês, trazendo assuntos espiritualistas e procurando um ponto de inflexão que leve-nos à reflexão da nossa prática espiritual, independente de dogmas, denominações religiosas, tabus, buscando expandir o nosso discernimento e a nossa compreensão espiritual. Vou falar sobre meditação com os orixás. É possível nós meditarmos com esses nomes e formas de Deus. Nomes e formas de Deus para a gente ancorar a nossa mente inquieta, o objeto da nossa devoção nesse nome e forma de Deus. O pessoal às vezes pergunta, mas como é que eu medito, Norberto? Como é que eu faço? Outras pessoas que já praticam meditação já têm uma ideia, dizem, mas eu posso meditar com o orixá em casa? Bom, ninguém é proprietário do orixá, né? Nós não precisamos de uma licença especial de um bispo, de um sacerdote, de um clérigo, para meditarmos nos orixás, né? Que são expansões divinas, expansões da consciência suprema, que carregam perfeições, atributos e bem-aventuranças. Eu tenho falado isso em diversos outros vídeos, trazendo esse conceito de orixalidade, que o orixá está em nós, e nós podemos nos conectarmos com essas bem-aventuranças internas, né? Que o nosso ori também é um orixá. O ori também é um orixá. E o orixá que nos acompanha pela eternidade, né? A nossa chispa divina, a nossa mônada mais profunda. Então esse conceito de meditação com o orixá está bem dentro do aspecto devocional de orixalidade, onde você ancora o nome e forma de Deus nos orixás. De uma forma universal, abrangente, aberta, inclusiva. Todos nós temos esta possibilidade, essa potência divina de reavivar os orixás que estão em nós. Então, como eu medito? Como eu medito? Bom, independente do nome e forma de Deus ou dos atributos que você está procurando ancorar sua mente para se concentrar, porque o objeto da meditação não é só tangível, abstrato, né, ou concreto. O objeto da meditação não é só tangível, concreto, ele pode ser abstrato, intangível. Então, quando eu falo um objeto concreto, você pode ter a imagem de um orixá no seu altar, ou a imagem do seu Deus de preferência. Porque para Deus, a consciência suprema não vai fazer diferença se é o Cristo, se é o Krishna, se é Shiva, se é o Lutumari, o Lorum, Tupã, se é um enviado, uma deidade, um caboclo, um preto velho. Não importa. Para Deus, muda-se os nomes e formas, mudam-se os objetos de devoção, mas ele permanece intocável, invibrado, imanifesto. Consciência suprema que é toda abarcante, é onipresente, oniabarcante, onisciente, está em todos nós. Então essa relação com o orixá é uma maneira de a gente ancorar esse aspecto devocional e de yoga, de religar, de religião, no sentido mais amplo da palavra. Obviamente que a gente tem que ter a conceituação teórica da prática da meditação e
um guia científico, vamos dizer assim, um método científico que nos leve a estados mais profundos de contemplação, de interioridade e até expansão da consciência, estrados alterados superiores de consciência, fundidos, unidos, religados com orixá ou com outro nome e forma de Deus. Então, como eu medito? Nós estamos fazendo uma série de posts sobre meditação. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Essa série ainda não está pronta. A gente fez 4 orixás tão somente, ainda está faltando. Nós fizemos Iemanjá, Xangô, Ogum, Omulu, falta o Xum, falta Inhaçã, falta Nanã, falta Oxalá. Vamos ter uma meditação em Exu também, porque podemos meditar com Exu. Exu é orixá, ele tem princípios, atributos, bem-aventuranças, como qualquer outro orixá. Mas como eu medito? Bom, você tem que se organizar, tem um horário, um local de preferência que você renove a prática. Esse local ele fica imantado, ele fica consagrado. Se você quiser, tenha um altar pessoal com a sua deidade, com seu nome e forma de Deus, independente da sua religião, mantenha-se na sua religião. Você pode meditar e se manter na sua religião, não tem problema nenhum. Você necessariamente, o método da meditação ele é universalista, ele é convergente, ele não está ligado a uma religião instituída, cerimonial, eclesiástica. E quando eu falo religião, é religião eterna, o religare, a reunião, comunhão, a união, o yoga. É nesse sentido que eu me refiro à religião. Então você tem esse local, esse altar, que ele vai ser consagrado com a sua prática, com a sua devoção. Você pode arrumar ele da maneira que você quiser, da sua preferência, E você se organiza para fazer uma prática diária, preferencialmente 2 vezes ao dia, primeira hora da manhã e à noite, Um horário que antes de dormir, à noite. Então se recomenda 2 momentos por dia, inicialmente, no mínimo 15 minutos. Então você pode levantar um pouquinho mais cedo, fazer um breve relaxamento do corpo, Você pode fazer algumas posturas de relaxamento do corpo para tirar o sono. Essas posturas pode ser uma postura de yoga, pode ser qualquer outra postura, que a ideia é relaxar o corpo. E você senta naquele momento, pode preferência sentado na frente do seu altar. Se você quiser fazer uma prece inicial, você faz, mas você, primeiro ponto, é se colocar lá sentado, coluna ereta, confortavelmente, mãos espalmadas para cima, apoiada nas pernas, e você fica com a coluna ereta para nenhuma vértebra estar com obstrução por questão postural, e você trabalha a respiração profundamente, presta atenção na respiração alguns minutos, tenta não se fixar no passado, o que você deixou de fazer, tenta não focar em aquilo que você tem que fazer no seu dia de trabalho. Esse é um momento seu, de completa atenção plena. Você tem que ter atenção plena nesse momento. Ou seja, é aqueles 15 minutos inicialmente que você vai tirar para ter atenção plena. E você, os olhos levemente fechados ou completamente fechados, se você não vai dar sono, e você, o olhar virado, assim, os olhos para o entrecílios. A atenção deve estar aqui no chakra frontal, no entrecílio, sem forçar os olhos, levemente virado para cima. A atenção, onde está a nossa visão, nossa atenção é onde a energia flui. Então, a ideia é que a energia do Kundalini, que é aquela energia vital que se aloja, geralmente está adormecida no chakra básico, ela suba ao longo da coluna vertebral. Conforme você vai renovando a prática da meditação, com as afirmações junto aos atributos
dos orixás ou do seu Deus, nome e forma de Deus da sua predileção, e vai desobstruindo, a sua consciência vai ampliando, vai expandindo, vai desobstruindo esses bloqueios e cada vez mais esse fluxo fica livre. Um processo que não se alcança em um dia, 2, uma semana de prática de meditação. Você vai conseguir realmente começar a sentir os benefícios depois de um certo tempo. Inicialmente a sua mente ela vai se incomodar, ela vai ficar dispersa, o pensamento vai fugir, você não briga com o pensamento, você simplesmente traz de volta para a atenção plena e fica tranquilo. É persistência, disciplina, é método, regularidade que vão dar o diferencial na prática da meditação. No momento que você conseguir adestrar minimamente a sua mente inquieta, e o seu corpo também ele vai ter apelo, você vai sentir inquietação, coceira, né? É bom fazer meditação sem estar com fome, então pode tomar comer uma fruta, uma banana, né? Um suco antes da prática da meditação, fazer, se possível, né? Antes de ter feito a higiene pessoal, né? Se tomar um banho, se indica, até para despertar o sono, primeira hora da manhã, antes de sair para trabalhar, antes de qualquer coisa que você faça, você faz a prática da meditação no seu altar pessoal. E você vai começar a sentir a diferença com o tempo. Eu já faço meditação há mais de 6 anos, retomei a meditação, no início tive uma certa dificuldade, mas agora está tranquilo. Durante a pandemia, intensificamos a prática da meditação por uma questão do isolamento social e não paramos, né, não entramos em recessos, as atividades toda terça-feira à noite que nós temos o núcleo de meditação no Triângulo, que a gente se reúne, nós temos leitura inspirativa, cantos devocionais e as meditações, encerramos com uma irradiação de cura, recitação de decretos e irradiação de cura, onde se dá os atendimentos à distância. As pessoas ficam nas suas casas, naquele horário, sincronizado com o nosso encontro. Então, a gente manteve um período de tempo na forma de conferência online, cada membro da casa, né, da corrente, no seu altar pessoal. E agora retornamos presencialmente, já retornamos, estamos retornando agora o trabalho interno de Umbanda, e gradativamente vamos ter um ciclo de ritos até o final do ano. Encerramos com a Amaci, só os médios da corrente, os que ainda estão presentes na casa, porque muitos irmãos, por motivos outros de vida e profissionais ou de família, acabaram optando, escolhendo nesse momento não continuarem os trabalhos mediúnicos, né? A gente respeita a escolha de cada um. Outros acham que não é o momento de retornar, que não estão preparados nesse momento. Ok, tudo bem. Então nós estamos reorganizando todos os trabalhos e retornamos, se tudo correr bem, com sessões quinzenais públicas a partir do ano que vem, ali no finalzinho de janeiro, última semana de janeiro, provavelmente estejamos retornando. Mas o trabalho de terça-feira, que é o trabalho de meditação, magnetismo e irradiação de cura, ele permaneceu durante todo esse período semanal e permanece. Vai permanecer semanal e ano que vem os consulentes serão orientados a participarem desse trabalho, né, nas suas casas, nas suas residências, e combinando o horário deles fazerem uma prece, um momento de meditação para receber o atendimento à distância. O que nós fazemos é a ancoragem. No momento que a gente medita junto, a gente tem canto devocional, a gente eleva a vibração, expande a consciência, e no final, a última meia hora, faz os decretos, né, os decretos de cura, as afirmações, e encerramos com alguns mantras, com alguns cantos. Isso dá a ancoragem
como uma esfera que se cria, né, uma correia dentada, vamos dizer assim, vários pontos que se elevam, fazem a ancoragem para que aí os amigos espirituais atuem além do espaço-tempo físico aqui, né? A gente faz essa ancoragem, ele se rebaixa um pouco e consegue ir na casa dos consulentes que estão sincronizados com o nosso momento de meditação e radiação de cura. Então, é um trabalho bem amplo, se atende muita gente, vamos atender muitas pessoas. Esse trabalho, às terças-feiras, ele não vai ter consulente presencial, vai ser à distância. Os consulentes presenciais serão sempre às sextas-feiras, quinzenais, sessões de Umbanda tradicional, mais alinhada com a Umbanda oriental, né, do mestre Yapacani, na Pavuna, tenda de Umbanda oriental da década de 70, mais próximo da Umbanda zilista de Zélio, Umbanda tradicional de Caboclo Preto Velho Oriente, é a Umbanda que nós vamos praticar doravante. Vimos alguns ritos, algumas liturgias, estamos fazendo mais com menos. Fugi um pouco do assunto, mas o que eu queria dizer é que a meditação cresceu durante a pandemia. Esses últimos 2 anos de recesso, ela se empoderou no triângulo da fraternidade. E a gente teve muitos benefícios, foi muito bom assim, os resultados, embora a gente não busque nenhum resultado, é um serviço de doação, mas o plano espiritual nos mostrou uma possibilidade mais abrangente de serviço ao ser humano, né? Assistência espiritual ao ser humano. E nesse trabalho à distância entra desobsessão, entra corte de demanda, entra problema psicológico, espiritual, emocional, é tudo. O plano espiritual está preparado para todas as possibilidades, desde que o consulente ele dê abertura naquele momento de devoção no seu altar, ele se entregue e sincronize com a gente. Aí ele dá abertura. Será feito sempre dentro do merecimento de cada um, é óbvio. E a meditação é a mola mestra, enquanto método, ciência espiritual. É a mola mestre, vamos dizer assim, desse trabalho de radiação, de atendimento à distância, intercalado, interposto com as sessões de Umbanda, de aconselhamento. Voltando então para a meditação, que eu estava falando dos orixás, você no seu altar, sentado, coluna ereta, olhar levemente para o entrecelhos, trabalhou a respiração, e você faz as afirmações. No início é bom fazer essas afirmações com os atributos dos orixás. Você pode fazer um pequeno momento de leitura edificante, qualquer livro espiritualista, né, ou da sua religião, da sua predileção religiosa, que você tenha mais afinidade, né? Tá certo? Eu vou passar aqui algumas imagens para vocês, quem está acompanhando aí os posts, eu vou passar algumas imagens, vou explicar um pouquinho o que tem por trás de cada uma. A gente precisa da imagem para ancorar como objeto, né? Então, objeto de atenção. Por isso que é importante ter a imagem no altar. Quem tem mais facilidade de entrar no aspecto mais impessoal, mais abstrato, se fixar só nos atributos, tudo bem. Eu, particularmente, tenho uma afinidade com a imagem. Eu gosto de estar vendo uma imagem para fazer a meditação, seja de Krishna, Jesus, Ramati, Yogananda, Babadi, dependendo do momento, do orixá, dependendo do momento que eu estou, da inspiração, né? Então eu sou muito aberto a essa questão das imagens, porque eu entendo que por trás delas estão os atributos, as perfeições, né, divinas, que se expandem em diversos nomes e formas para o nosso entendimento na Terra, né? Então aí entraria as religiões, os diversos panteões de divindades e deidades, né? Retornando para a meditação, então, lembrando que a meditação faz parte da ciência do yoga, que não é essa yoga postural de academia, que trabalha o relaxamento corpóreo, pode te dar mais magnetismo pessoal, trabalhar a tua vontade, mas não tem uma conotação, uma ênfase espiritual de comunhão, de reunião divina,
que yoga tem. Então, a meditação ela está dentro do contexto dessa ciência espiritual, já consagrada, comprovada, fidedigna ao longo de milhares de anos, através dos rishis, dos siddhas, dos sábios do Oriente, dos mestres, né? Então, no nosso caso, ela está ancorada dentro desta ciência, né? Bom, pessoal, vou mostrar algumas imagens para vocês aí que já estão publicadas, né? Mas depois serão publicadas os demais orixás. Eu vou sumir um pouquinho aqui, não se assustem, daqui a pouquinho eu volto, tá? Mas eu estou aqui. Ó, Iemanjá se afirma os benefícios no roteirinho da meditação, no texto que a gente postou junto, se reafirma, né, os benefícios do amor incondicional. Iemanjá, enquanto mãe divina, né, a mãe que acolhe todos são seus filhos, ela é a mãe junto com Oxalá de todas os oris, né, de todas as cabeças. Então esse arquétipo, esse símbolo é muito forte. Ali nós temos uma figurinha, vocês estão vendo aqui esses elementos aqui, essas ilustrações, uma mãe com a criança no colo, né, aqui pegando a criança, né. Aqui também, né, a mãe divina, o símbolo de todas as mães com uma criança. Não é nenhum símbolo religioso, de religião. A Oxum vai ser uma mulher grávida, porque Oxum está ligado à gestação, né? Vai mudar o símbolo, mudar a cor, mas aqui, no caso, a Iemanjá é a mãe que acolhe a todos. Então, o amor da mãe cósmica é a graça divina que jorra do alto para todos igualmente. Isso é uma afirmação positiva, tem outras, então no teu momento de meditação você pode ficar fazendo por 10 minutos, repetindo, a gente chama um japa mental, né? Ou fazer uma recitação, um sussurro, bem suave, baixinho, desta afirmação, e outras que a gente está dando do orixá. A cor aqui predominante é a cor relacionada ao aspecto de bem-aventurança do orixá, é um azul celeste, né? Ok? E nós teríamos, vou mostrar aqui, meditação com Xangô, que é um orixá mais quente do fogo, ao contrário de Iemanjá. Ele é um orixá mais quente, expansivo, dinâmico. Iemanjá é um orixá mais de acolhimento, de abraço, de menos ação, vamos dizer assim, que não quer dizer menos ação mental. Então, alguns símbolos, né, os 2 machados, simbolizando o Oxé de Xangô, que cortaria dos 2 lados, né, que seria os benefícios da equanimidade e da justiça, a imparcialidade da justiça. Que todos nós temos esse direito, né, de ter essa justiça a nosso favor, e temos o dever de estar alinhado com ela, porque como o machado corta de 2 lados, a gente não pode ser injusto com o outro, né, porque a ação de Xangô, ela é impessoal, né, ela é equânime, ela é perfeita. Então, esta vibração de Xangô, essa bem-aventurança, ela é eu sou, equilíbrio entre ação e reação. Então, se ele é equilíbrio entre ação e reação, ele não gera karma negativo. Ação e reação é o próprio karma, né? Quer dizer ação. Não gera um karma negativo. Quer dizer, Xangô ele tem um atributo dármico, né? O que é dharma? É aquele karma positivo, que você vai se liberando dos efeitos, das reações contrárias das tuas ações. Então, você conseguir esse ponto de equilíbrio, ter discernimento, clareza mental, para você saber qual é a ação correta, que não gere uma reação kármica negativa, e sim uma reação dármica, que seria um karma positivo, é uma grande sabedoria. Então, você meditar em Xangô, pedir apoio a essa vibração, a essa perfeição divina, e você está internamente se observando, se autoanalisando, para chegar nesse ponto de equilíbrio, que a tua ação não gere reações deletérias dentro da lei divina, é o simbolismo do equilíbrio, da equanimidade. Então, os santos têm esta equanimidade, esse discernimento. Os santos, os seres liberados, aquelas consciências que não precisam mais reencarnar.
Tá certo? Então, meditação nos atributos e bem-aventuranças de Xangô. No texto de apoio vem mais atributos e afirmações positivas mais amplas, né? Essa aqui é só a imagem de chamada. Nós temos Ogum, meditação com Ogum, benefícios da vontade. Quando damos o passo, Deus coloca o chão. Ou seja, se eu não ponderar a minha vontade em tudo que eu faço, e quando eu vou meditar, eu tenho que ter vontade para meditar, eu não chego a lugar nenhum. Né? Então, a vontade é como se fosse uma espada que nós temos que estar no punho, que ela nos defende contra as artimanhas do ego, né? Os movimentos do ego, a preguiça, o tédio na hora da meditação, a preguiça de levantar cedo. Então, se eu não eu não tenho vontade para me permitir esse tempo de meditação, eu não dou o passo para Deus colocar o chão. Ou seja, eu não tenho o esforço para que a minha alma, meu ori, se coloque no meu caminho de forma mais abrangente, porque tudo é interno, né? Essa conexão, dar o passo, Deus colocar o chão é dentro da gente, certo? Então, os atributos dos orixás, as bem-aventuranças, elas estão interrelacionadas. Quando você trabalha um, consequentemente você está trabalhando o outro. Então você não chega à equanimidade, à justiça, você não chega no amor cósmico, acolhedor, né, de Iemanjá, se você não tem vontade de algum para dar o passo para a prática espiritual da meditação. Tá certo? Então, aqui o símbolo, né, da espada, ele é forte, é um arquétipo, né? Tem muito significado. A espada não é para cortar a cabeça de inimigos, e sim cortar os maus pensamentos, né? Cortar as artimanhas do ego, cortar as autossabotagens, as armadilhas que nós mesmos nos impomos. A meditação exige muito esse mergulho dentro de si, a autoanálise, esse mergulho dentro de si. Então, com o tempo, vai clareando a sua percepção e você vai percebendo os movimentos da mente associada com o ego que querem te afastar desse alinhamento com o ori, com a alma, com o orixá, né? Porque o ego, ele quer ser o controlador, ele quer ter espada na mão, ele quer dizer o que você deve fazer, porque o ego, ele se limita a uma existência física, ele acha que ele vai acabar com a falência do corpo físico, né? Então nós temos que espiritualizar o ego, impor a nossa vontade. E aí entra também a força dos hábitos, né? Os hábitos que nos criam condicionamentos. E aí a vontade de Ogum realmente foi a primeira meditação que a gente fez, que a gente postou, que ela abre o caminho, é o empoderamento da vontade, né? E aqui uma última imagem, pessoal. Meditação com Mulu, o fundo está preto aqui, ó. Por isso que o fundo aqui é preto e aqui a imagem está preta, por isso que ela ficou mais ampla. Então, o Mulu é o Senhor da regeneração da saúde, é o Senhor, o grande orixá do karma, da transformação, vamos dizer assim, né? Ele usa essa roupa de palha porque ele é luz, vocês estão vendo o rosto aqui, se você tirar a palha, ele é pura luz, ele chega a ofuscar os olhos, né? Então, é simbólico isso. Os corpos espirituais que as deidades, as divindades se revestem para que a gente consiga perceber o nome e forma sem ofuscar a nossa percepção, porque eles já são luz, né? Mas nós também somos luz. Então o atributo do orixá de regeneração e saúde está dentro de mim. Então eu sou regeneração e saúde, eu sou luz, eu sou. Eu sou regeneração e saúde, eu sou luz, eu sou. E o símbolo da pipoca, né, de transformação, que na quentura o caroço explode e ele se transforma numa flor, na pipoca, né? Então, na quentura da nossa prática espiritual é que é onde a gente tem que se transformar, né? E o Omulu, ele pode ser um orixá frio, né, inativo, introspectivo, mas também no aspecto de Obalu a ele é quente, que seriam as duas polaridades do mesmo orixá. Ele atua nas duas polaridades, né? Então, ele é quente, ele é da transformação, ele é a quentura do centro da terra, é a quentura do nosso Cristo interno,
é a quentura de tapas, a austeridade que a gente se impõe a uma prática espiritual. Dá trabalho, pessoal, praticar, mas é extremamente gratificante quando a gente consegue vencer a preguiça, vencer a força dos hábitos e criarmos um novo hábito com a prática da meditação. Era isso. O orixá está à nossa disposição, respeitando todos os pais e mães de cabeça, de santos, sacerdotes, que eles são facilitadores nas religiões afro-brasileiras que trabalham com o transe do orixá, que nós não vamos entrar, não está dentro da nossa abordagem, mas independente de você ser eletivo, afim com o transe, todos nós temos orixá em nós. E a expansão da consciência, você entrar numa outra esfera de percepção e absorver, se fundir com o atributo de orixá, que são as perfeições de Deus, as bens-aventuranças de Olodumare, de Olorum, de Zambi, de Tupã, e todos os nomes, pois a consciência suprema é inonimável. Isto depende de cada um de nós. E temos que dar o passo inicial para que o chão, que Deus coloque o chão sobre os nossos pés. Então, o primeiro passo é o empoderamento da vontade. Você realmente se organizar e fazer a prática da meditação. Qualquer dúvida, pessoal, faça seu comentário, seja no Insta, seja aí no Face, no YouTube, que qualquer dúvida sobre a sua prática, com certeza eu respondo, tá? E muito obrigado pela oportunidade de dividir algo tão bom que é a prática da meditação dentro do contexto da yoga clássico, dentro do contexto da ciência do yoga. E com certeza a ciência do yoga e da meditação, ela tem afinidade com a nossa orixalidade, porque ela não é uma religião, é uma ciência espiritual. Logo, logo, espero que ano que vem estejamos publicando o livro Yoga e Meditação dos Orixás, a união da alma com o Purusha. Está em fase final que eu estou escrevendo e foi muito gratificante durante a pandemia. O aspecto positivo, né, diante dessa calamidade, mas a gente poder aprofundar a prática da meditação. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, meu mais profundo axé, Saravá, Namastê.